Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente metáfora. Oi, gente. Na lata do poeta, tudo nada cabe. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa simplesmente metáfora. Pedimos licença aos poetas nesta aula. Vamos abordar o tema semântica, relações semânticas entre as palavras. Nós nativos temos intuições sobre as propriedades de sentenças e de palavras. Temos intuições sobre a maneira como essas sentenças e essas palavras se relacionam, não é? Isto significa que, mesmo sem termos consciência, temos um conhecimento sistemático da língua que nos permite fazer operações linguísticos textuais bastante complexas. No plano das sentenças, se alguém nos diz que parou de fumar, além de ser uma excelente decisão, podemos deduzir que esta pessoa fumava. Por quê? Porque ao usar a estrutura parou de fumar, está subtendido que esta pessoa fumava. Se eu digo voltou a fumar, significa que ela fumava antes, parou de fumar e agora retornou a fumar. Vejamos agora um trecho sobre a palavra trabalhador. Esse trecho foi extraído da crônica Cobertor Trabalhador, de Círio Pocente. Há uma palavra que serve como bom exemplo para a tese. Trata-se da palavra trabalhador. Lembro de ter visto e ouvido várias vezes um grande empresário brasileiro dizer de boca cheia na televisão que ele também era um trabalhador, porque trabalhava 60 horas por semana. Pois bem, quando se perguntava a esse empresário o que ele achava das reivindicações dos trabalhadores, ele, que não é muito chegado a um tratamento justo, saía-se com aquela resposta, que ele também era um trabalhador, que trabalhava, etc. Pois bem, pode tratar-se de um mau exemplo político, mas é um excelente exemplo linguístico. Se analisa como uma língua, no caso o português, funciona de fato. Percebe-se que a palavra trabalhador tem dois sentidos. Num deles, ela significa aquele que trabalha, o oposto de preguiçoso, em usos como esse vai longe, porque é um cara trabalhador, deu emprego a ele, é trabalhador, etc. No outro sentido, trabalhador significa aquele que vive do seu trabalho, aquele que trabalha para os outros, aquele que vem de sua força de trabalho. Pode ser mais ou menos preguiçoso, mais ou menos esforçado. Os empresários também trabalham, claro. Muitos trabalham muito. Muitos deles são, de fato, empresários trabalhadores. Mas certamente não vivem do seu trabalho, pelo menos não exclusivamente do seu trabalho, já que muitos outros trabalhadores trabalham para eles. E é também por isso que a palavra trabalhador tem dois sentidos, pelo menos. Ao fazer esta análise, Círio Pocente deixa bastante claro que o sentido de uma palavra pode não depender de sua etimologia, nem de sua estrutura morfológica.
depende de muito mais elementos. E estes elementos estão fora da língua. Esses elementos estão no seu uso, na estrutura social. São determinados pelos usos sociais, pela estrutura, pela conjuntura social que determina o uso. Definir. Se definir é uma dificuldade, definir uma palavra, nós vamos ao dicionário, mas nós fazemos definições frequentemente, não é? Que tal tornarmos a definição um dos temas centrais do nosso quadro Pensando sobre a Linguagem? Frequentemente, pedimos aos nossos interlocutores para definir uma palavra, uma expressão que ele usou ou que nós precisamos utilizar. Às vezes, nós vamos ao dicionário em busca dessa definição ou simplesmente recorremos a quem estiver mais próximo no contexto situacional. Como as palavras elas têm mais de um sentido e muitas vezes dependem do contexto em que ela é utilizada, é necessário defini-la especificando qual o contexto no qual eu usei aquela palavra para evitarmos mal-entendidos, que às vezes geram grandes discussões, brigas e, quem sabe, até uma grande desavença. Nestas e em outras situações, nos deparamos com as dificuldades da produção desse pequeno texto que é a definição. Como construir uma definição? Rodolfo Hilary nos diz que uma boa definição não deve ser uma mera enumeração de exemplos. Ela não deve ser circular, não deve ser obscura, não deve ser demasiado ampla, nem demasiado estreita, não deve ser figurada, nem se deve definir negativamente, ou seja, pelo aspecto negativo, deve-se procurar apresentar as características positivas do termo que está sendo definido. Vejamos uma cena do filme Narradores de Javé, em que perguntaram a Zaqueu o que significa um trabalho científico quando o personagem falava para a comunidade da necessidade de salvar a comunidade da invasão das águas. Eles falaram lá que só tem validade esse trabalho se for assim, científico. Que coisa científica, Zaqueu? Científico como assim? Porque não pode ser essas pataquadas mentirosas que vocês inventam, essas patranhas duvidosas que vocês gostam de dizer e contar. Vimos que é nítida a dificuldade de Zaqueu na construção da definição. Ele hesita no início da estrutura, pego de surpresa, quando o seu interlocutor pergunta, mas que coisa é científico, Zaqueu? Porque Zaqueu havia dito que não podia ser um texto qualquer, tinha que botar na escrita a história de Javé, mas tinha que ser uma história científica. E perguntam para ele, mas o que é coisa científica? Ao ser questionado e ser solicitado para produzir uma definição, o que faz Zaqueu? Zaqueu começa a construir o seu turno de fala, hesitando, dizendo, científico como assim? Vejam só. Ele sinaliza que não entendeu a pergunta, o como assim, e usa a hesitação, ganhando tempo, na realidade, para organizar a definição do que é científico. Não costumamos, numa conversa informal, planejar as definições que nós vamos dar. Nós geralmente costumamos planejar essas definições em situações formais, em contextos situacionais formais, como aulas, conferências, entre outros. Na realidade, essas estratégias discursivas utilizadas pelo Zaqueu são naturais na construção do texto falado, na construção do texto espontâneo.
ele recorre, ao construir a definição de científico, ao recurso negativo, dizendo o seguinte: por que não pode ser essas patacoadas mentirosas que vocês inventam? Vejam bem, ele foi definir o que era científico e disse: não pode ser essas patacoadas mentirosas que vocês inventam. Definir científico não pelo o que é científico, foi dizer científico não pode ser. A definição se torna circular porque Zaqueu repete a informação que já havia dado. O que faz Zaqueu? Ele repete a informação. Como? Ao tornar circular a definição, dizendo o seguinte: não pode ser essas patacoadas mentirosas que vocês inventam. A próxima estrutura que ele usa é essas patranhas duvidosas que vocês gostam de dizer em contar. Ora, as expressões patacoada mentirosa e patranha duvidosa são sinônimas, ou seja, são similares nesse contexto. Assim como as expressões vocês inventam e vocês gostam de dizer em contar. A definição de científico dada por Zaqueu torna-se, neste caso, circular na construção que ele tentou fazer para responder ao seu interlocutor. Pois é, definir não é fácil. Marcuski já nos alerta. Nós convivemos muito bem com a palavra definir e definição diariamente. Mas onde está a nossa dificuldade? Vejamos o que diz Marcuski. Embora as palavras definir e definição estejam diariamente na boca de todos, fazendo parte da linguagem corrente, poucos seriam realmente capazes de dizer o que entendem com esses termos. Não só construir uma definição é difícil, como é difícil também definir definição. A propósito, vocês sabem o significado de patacoada e patranha? Significam mentira, disparate, uma mentira evidente. Mas como deve ser uma boa definição? Nós já vimos o que não deve ser uma boa definição. Olha só, nós começamos usando a estratégia que nós estamos negando. Não defina pela negação. E começamos fazendo o quê? Não defina com tais e tais estratégias. Perceberam isso? Vejamos agora o que o Rodolfo Hilary propõe como uma fórmula para uma boa definição. Rodolfo Hilary diz: apresente primeiro a palavra que quer que seja definida, expressão que delimita a classe da palavra, essa palavra maior, e depois a expressão que recorta uma subclasse dentro de uma classe maior. Confuso? Não, peraí, vamos a um exemplo. A palavra monarquia. O que é a monarquia? É a palavra que eu quero definir, não é? Então vamos procurar por a palavra monarquia na estrutura proposta por Rodolfo Hilary. A palavra que se quer definir está lá, monarquia. Qual a próxima ação no processo de definição? Vamos tomar uma expressão que delimita uma classe maior. O que é monarquia? Uma forma de governo. Então, monarquia é uma forma de governo. Já fiz uma definição da palavra dentro de uma classe maior das palavras, dentro da concepção maior do que seja a monarquia. Acontece que forma de governo ainda é muito amplo. Como é que eu posso ainda fazer um recorte dentro dessa forma de governo para especificar melhor o que seja a monarquia? Dizendo, por exemplo, que é o poder supremo exercido por uma só pessoa. Outra situação no filme Narradores de Javé, ainda com o personagem Zaqueu, em que ele constrói uma definição, está na sua fala no momento em que ele informa a Antônio Biá a tarefa que ele deve realizar para salvar a comunidade de Javé. Vejamos o trecho.
tem que fazer um dossiê, uma juntada na escrita das coisas importantes acontecidas por aqui. Não é? Que zica de nada. É o bastante. Viram a definição que Zaqueu fez de dossiê? Ele diz, dossiê é uma juntada na escrita das coisas importantes acontecidas por aqui, ou seja, acontecidas em Javé, não foi isso? Notaram que Antônio Biá fez uma expressão um pouco assustada e ao mesmo tempo irônica no rosto ao saber que deveria escrever um dossiê? Mas não foi porque ele não soubesse o que era um dossiê, mas ele, pela impossibilidade de construir esse documento científico na comunidade. Acontece que a definição que Zaqueu construiu de dossiê, olha como está diferente da construção que ele fez de científico. Aqui ele vai direto, dossiê, uma juntada na escrita das coisas importantes por aqui. Ou seja, ele pegou a palavra, retirou esta palavra dentro de uma classe maior, que são os documentos existentes, e delimitou dentro dos documentos a função desses documentos na construção da sociedade, que é mostrar na escrita as coisas importantes. Obviamente, aí é onde entraria o científico do ponto de vista científico, comprovando através das pesquisas, dos experimentos, etc. Mas o que é um dossiê, segundo o dicionário de língua portuguesa? Dossiê. Série de documentos importantes que tratam, revelam a vida de um ou mais indivíduos, de um país, de uma instituição, etc. A pasta, arquivo ou fichário que contém estes documentos. Etimologia. Francês. Conjunto de documentos relativos a um assunto ou a uma pessoa agrupados numa pasta, num classificador com etiqueta distintiva. Vocês viram? A definição de Zaqueu corresponde, obviamente, à definição dicionarística do que é um dossiê. Um documento que demonstra a vida de uma comunidade, de um país. Um documento que atribui veracidade às informações dadas sobre aquela comunidade. Vejamos agora, na literatura dicionarística, como se constrói definições e quais são os tipos de definições. Definir é uma das contingências do cotidiano. Ao fazermos palavras cruzadas, por exemplo, nós estamos lidando com definições. Vocês já tinham pensado nisto? No estudo feito pela Maria Auxiliadora Bezerra sobre palavras cruzadas, ela classifica as definições em 5 grupos. Vejamos quais são os grupos de definições apresentados pela Auxiliadora Bezerra. O primeiro deles é a definição enciclopédica. Em que consiste uma definição enciclopédica? Justamente em descrever a palavra ou o objeto o máximo possível. Enciclopédica, exatamente isso, nos dando uma ideia de todas as características mais completa possível do que seria aquele objeto. Claro que numa palavra cruzada, essas informações elas são resumidas, mas eu tenho uma descrição do termo que está sendo apresentado para ser descoberto por quem está fazendo a palavra cruzada. O segundo tipo é a definição icônica. Sabe aquela palavra cruzada que traz a imagem do objeto no lugar da palavra escrita e você deve dizer a palavra daquela imagem? Você tem o desenho e você deve escrever o nome do desenho? É esta a definição icônica, ou seja, uma definição por meio de signos verbais em que o termo definido, ele é apresentado na imagem. O terceiro tipo de definição é a definição nominal. Em que consiste a definição nominal? Através das relações de sinonímia ou de antonímia, são apresentadas possibilidades para que o leitor ou fazedor da palavra cruzada possa achar, descobrir a palavra que ele precisa.
quando você tem antônimo de ou sinônimo de. Por exemplo, é uma definição nominal. Uma outra possibilidade encontrada pela auxiliadora Bezerra nas palavras cruzadas foi justamente apresentar traços negativos da palavra a ser descoberta, ou seja, uma definição negativa. Apresenta-se características negativas do termo que deve ser descoberto, desvendado por quem está preenchendo a palavra cruzada. Este é o quarto tipo de definição, a definição negativa. E por fim, o quinto tipo encontrado de definição foi a definição por extensão. O que significa uma definição por extensão? Consiste em você apresentar uma palavra que tenha características em comum com outras palavras. Ou seja, há uma extensão das características do significado daquela palavra com outra. E nesse processo você chega à palavra solicitada. Qual a sua experiência com o dicionário? A Lígia Bojuga Nunes faz um relato muito interessante sobre a experiência que ela teve com o dicionário, desde o seu início na escola. Vamos ver? Eu tive uma professora de português que achava impossível a gente viver sem um dicionário perto. Ela escrevia um lembrete: habitue-se a consultar o dicionário. Não deu outra. Me habituei a nunca abrir um dicionário. Um dia, eu dei para abrir o dicionário a toda hora. Foi quando eu comecei a escrever para a rádio. Me pagavam direito. Eu achava que o mínimo que eu podia fazer era apresentar os meus scripts sem erros ortográficos. Toca abrir o dicionário. Abrir eu abria, mas curtir? Quem diz? Muito grosso, um exagero de papel, uma montanha de palavras desabando em cima da gente. Uma letrinha super miúda, de tanto quererem espremer, mais quer dizer isso e mais quer dizer aquilo. Então, era só tirar a dúvida se tinha 2 S's mesmo ou se era um S em vez de um Z e pronto, eu fechava ele logo. Ler um verbete inteiro, olhar bem para a cara de uma palavra e ver se eu achava ela simpática ou não, e pensar se eu ia ficar me lembrando dela, e me perguntar se eu ia gostar de me encontrar com ela outra vez. Quem sabe a gente podia ser companheira de um outro jogo. Não precisava ser só programas de rádio. A gente podia até se juntar de novo para fazer letra de samba, já pensou? Não, não mesmo. Querer saber mais da vida daquela palavra era coisa que não me acontecia. Então tá, você tem um acento no A e fim de papo. Fechava o dicionário na cara dela. Depois de anos de trabalhar para rádio e para TV, com a literatura que eu comecei a ter curiosidade de ler um verbete inteiro e de querer experimentar os caminhos que o dicionário me mostrava, conferindo uma palavra com a outra e indo assim, de comparação em comparação, visitando e revisitando palavras, para então ir descobrindo que porção de caras cada uma tinha. Dei para ficar tão contente com as minhas descobertas, olha só para isso! A letra miúda nunca mais me incomodou, nem um monte de verbetes, ao contrário, passei a curtir ver tanto vocábulo junto. Viram? A relação da Lígia Bojuga Nunes com o uso do dicionário se deu a partir da sua própria história de vida. Ou seja, no início, na escola, ela detestava o uso do dicionário. Vinha lá sempre com o recadinho da professora. Leia o dicionário, leia o dicionário. Não é isso? Ela não lia, só recorreu ao dicionário cada vez que precisava checar uma questão de ortografia. Isso quando começou a trabalhar. Depois, ela foi se envolvendo com o dicionário também em função da sua produção textual. Foi quando ela começou a escrever os seus livros. Começou a olhar as palavras como um texto. Não mais fechava o dicionário, como ela dizia, na cara da palavra. Ela começou a ver que uma definição não é simplesmente o significado da palavra, mas que no verbete havia
citações de outros textos, havia uma história a ser contada. Às vezes a história da palavra, às vezes outras histórias. E ela começou a se encantar. E aquela letrinha miudinha não fazia mais diferença. Ela lia com prazer. Quantos de nós podemos ou já lemos o dicionário com prazer? Nessa mistura de seriedade e brincadeira, vamos a um trecho do filme O Carteiro e o Poeta, naquele diálogo entre Pablo Neruda e Mário, em que a palavra metáfora é o centro da conversa entre eles. Che ti succede? Don Pablo? No, te ne stai lì ritto come un palo. Inchiodato come una lancia? No, immobile come la torre degli scacchi. Più quieto di un gatto di porcellana. Ho scritto altri libri oltre le odi elementari, libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Don Pablo? Metafore. Che sarebbe? Le metafore. Beh, le metafore, come dirti, è quando parli di una cosa paragonandola a un'altra. Che è una cosa che si usa nella poesia. Sì, anche, sì. Per esempio? Per esempio, quando dici il cielo piange, che cosa vuoi dire? Che sta piovendo. Ah sì, bravo. Questa è una metafora. Allora è semplice. E beh, perché c'è questo nome così complicato? Gli uomini non hanno niente a che vedere con la semplicità o la complessità delle cose. Por que Dom Pablo ficou irritado com Mário? O início da conversa entre eles foi construído pelas seguintes expressões. Ficas aí parado como um poste, cravado como uma lança, não, quieto como uma torre de xadrez, mais tranquilo que gato de porcelana. Ora, foi o próprio Dom Pablo quem começou a usar tais estruturas, não foi? Mas o que acontece? Acontece que, parado como um poste, não tem autoria, faz parte da memória coletiva, do acervo linguístico-cultural de um povo. Já as expressões mencionadas por Mário são da autoria do poeta Pablo Neruda, são metáforas que ele construiu. Mário memorizou tais construções do livro que ele havia lido. Por isso, o poeta estava irritado, porque Mário estava submetendo o poeta às suas próprias construções. Acontece que Mário não sabia que estava usando metáforas. Daí a sua reação quando o poeta disse que ele estava sendo submetido a metáforas. Como foi que o poeta definiu metáforas? São maneiras de dizer uma coisa comparando-as a outra. Como ele disse, uma definição simples. Mário não aceitou esta definição e perguntou: e por que, sendo tão fácil, se chama uma coisa tão complicada? Acontece que a complexidade de nomear, o nome metáfora, não corresponde ao ato de fazer, ao que a coisa significa ou ao que o processo significa. Assim, nós não teríamos, teríamos que ter uma relação entre a palavra e o objeto. E isso não é verdade, não é? A metáfora, na perspectiva da semântica cognitiva, faz parte da linguagem cotidiana. Ela está no nosso dia a dia e não apenas na literatura. A professora Márcia Cansado afirma que a metáfora é vista como sendo integrada à linguagem e como uma maneira de se experienciar o mundo. Vejamos algumas situações em que fica evidente
a relevância da metáfora na linguagem cotidiana. Se eu digo, por exemplo, Pedro está de alto astral ou Pedro está de baixo astral, o que é que eu estou dizendo ao utilizar as palavras baixo e alto? Quando eu digo que alguém está de alto astral ou que alguém está por cima, eu estou dizendo que alguém está feliz, não é isso? Se eu digo que está de baixo astral, é que está triste. Eu estou de baixo astral, eu estou triste. Com isso, nós observamos que as noções de feliz e triste estão associadas às orientações espaciais de para cima e para baixo. Nas estruturas, a saúde dela está em alta e a saúde dela está em declínio. Quais associações que são feitas? Quando eu digo que a saúde dela está em declínio, significa que ela está doente. Está com a saúde em alta significa que ela está bem, está saudável. Então, nesses dois exemplos, as noções de saúde e de doença / morte, porque também está aí a noção para baixo, negativa, estão associadas às orientações de espaço, de para cima e para baixo. Quando você qualifica um programa televisivo, por exemplo, de alto nível ou de baixo nível, significa dizer que o programa é bom ou ruim, não é isto? Então, mais uma vez, as noções estão associadas à noção de espaço, a noção de bom para cima e a noção de ruim para baixo. Então, gente, daqui para frente, o estudo da semântica é com vocês. E agora? Esta noção de daqui para frente é de tempo ou de espaço? Se é de tempo, continuem o estudo. E para isso, vamos às nossas dicas de leitura. Uma leitura que não pode faltar é Semântica, de João Vanderlei Geraldi e Rodolfo Hilari, da editora Ática. É um livro introdutório, é preciso ler. Uma outra leitura é Introdução aos Estudos do Léxico, de Rodolfo Hilari, da editora Contexto. Fundamental também, Manual de Semântica, Noções Básicas e Exercícios, de Márcia Cansado, editora da UFMG. Todos eles abordam as noções iniciais da semântica, bem como trazem exercícios e atividades. Divirtam-se com os estudos.